Você já sentiu que mesmo fazendo tudo certo, você não consegue emagrecer? Você já cortou diversos tipos de alimento, já está até comendo pouco, está se esforçando ao máximo, mas mesmo assim o seu peso na balança não muda e você acaba se sentindo frustrada com isso. Mas e se eu te falar que isso não é falta de força de vontade? Isso é como o seu corpo funciona. Quando você come pouco por um longo período de tempo, o corpo entra numa situação de estresse. É como se fosse um celular que está acabando a bateria e entra no modo economia de energia. Aquelas funções que não são tão essenciais vão ser desligadas e o celular vai ficar mais lento. E isso no nosso corpo, quando o corpo entra nesse modo economia de energia, o que isso significa? Um metabolismo mais lento, dificuldade de queimar gordura, alteração na energia, há uma queda na energia e podem acontecer até alterações hormonais. Meu nome é Luísa, eu sou nutricionista e hoje eu vou te mostrar, com base no funcionamento do seu corpo, o porquê de comer pouco demais pode estar travando o seu emagrecimento e como sair desse ciclo vicioso, cuidar do seu corpo de verdade e alcançar os resultados que você tanto deseja. Então, se esse assunto te interessa, assiste esse vídeo até o final. A primeira coisa que acontece é uma adaptação metabólica. Quando há uma restrição calórica por um longo período de tempo, o corpo ativa mecanismos de adaptação metabólica e isso por afetar o eixo hipotálamo, hipófise e tireoide. Como que esse eixo funciona? O hipotálamo vai liberar o TRH, que vai estimular a hipófise a produzir o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Esse hormônio vai estimular a tireoide a produzir os hormônios T4 e T3. Só que a tireoide ela produz muito mais T4, que é o hormônio inativo, do que T3, que é o hormônio ativo. Porque o T4 ele vai ser convertido em T3, principalmente no intestino, fígado e rins. Só que quando há uma restrição calórica prolongada, há uma diminuição da produção do TRH, que é produzido pelo hipotálamo, consequente a uma diminuição da produção do TSH e, consequentemente, a redução da produção do T4 e do T3. E a conversão também do T4 em T3 reduz, tá? E além dessa conversão ser reduzida, inibida por essa restrição calórica prolongada, há também um aumento da conversão de T4 em T3 reverso, que é a forma inativa do T3. E ele, por competição, vai inibir a ação do T3, que é o T3 ativo, lá nos receptores. Então, por conta disso, há uma lentificação do metabolismo, porque o T3 é o hormônio que vai controlar o nosso metabolismo. Então, quando os níveis dele diminuem, tanto pela diminuição da conversão de T4 em T3 e pelo aumento da conversão de T4 em T3 reverso, o nosso metabolismo fica mais lento, há uma maior dificuldade de queimar gordura e uma facilidade em ganhar peso. Então, se você deseja perder peso, você precisa estar com a sua tireoide funcionando adequadamente. E restrição calórica muito intensa por um período prolongado não é a melhor estratégia. É como se o corpo fosse um carro assim e ao invés de pisar no acelerador, ele está pisando no freio. E essa é a primeira coisa que acontece nessa restrição calórica prolongada. A segunda coisa que acontece é o aumento do cortisol. Quando há essa restrição calórica por um período prolongado, isso gera um estresse tanto físico quanto emocional no nosso corpo. E esse estresse vai aumentar a produção de cortisol. E o cortisol alto, ele vai degradar mais massa muscular, porque o corpo vai utilizar aminoácidos para a produção de energia. E o cortisol alto também favorece a resistência à insulina. Se a gente está resistente à insulina, a gente não consegue usar a glicose adequadamente para produzir energia. E a glicose alta e a insulina alta no nosso sangue favorece o acúmulo de gordura, especialmente a gordura visceral. Então, por conta disso, por conta desse aumento do cortisol, a gente favorece o acúmulo de gordura ao invés de favorecer a perda de peso com a restrição calórica. Então, mesmo em déficit calórico, se há resistência à insulina e se existe inflamação, a oxidação, a queima de gordura que acontece nas mitocôndrias fica prejudicada. Então, se você está com cortisol alto, seja por esse estresse da restrição calórica, ou por não dormir bem, ou por estar estressado, um estresse emocional, sobrecarga de trabalho, e, consequentemente, você fica com cortisol alto, isso vai dificultar o seu processo de emagrecimento, porque cortisol alto facilita o acúmulo de gordura. Terceira coisa que acontece é a perda de massa muscular. Se você restringe muito as calorias e principalmente o consumo de proteínas, você não vai ter aminoácidos suficientes para a formação da massa muscular. E a massa muscular é o que ajuda a aumentar a nossa taxa metabólica basal, ou seja, quanto a gente precisa consumir de calorias. Tá? E isso é interessante porque se a gente aumenta a nossa taxa metabólica basal, a gente não precisa ficar numa restrição tão grande. Só que um outro ponto é que
Se a gente perde massa muscular, a gente diminui a quantidade de mitocôndrias que a gente tem também, porque existem muitas mitocôndrias no tecido muscular e poucas mitocôndrias no tecido adiposo. Então, se a gente tem pouco músculo, a gente tem poucas mitocôndrias. E por que as mitocôndrias são importantes? Porque são nelas que acontecem a queima de gordura, tá? É o processo que a gente chama de beta-oxidação. Então, se a gente tem menos músculo, a gente tem menos mitocôndria. Se a gente tem menos mitocôndria, a gente queima menos gordura. Então, essa é a terceira coisa que acontece se você fica por um longo período de tempo em restrição calórica. E a quarta coisa que pode acontecer é uma desbiose. Se você não nutre o seu intestino e as bactérias, os micro-organismos que vivem ali no seu intestino adequadamente, você vai gerar uma desbiose, que é esse desequilíbrio nos micro-organismos que vivem no intestino. E se existe uma desbiose intestinal, pode haver ali um leaky gut, ou intestino hiperpermeável, que é quando o intestino está como se fosse uma peneira velha, que ele tem que estar juntinho, as células têm que estar juntas, mas o leaky gut é exatamente isso, ele fica hiperpermeável, então passa coisas que não deveriam passar. Principalmente o que a gente chama de LPS, que são os lipopolissacarídeos, que são toxinas das bactérias gram-negativas que ficam no nosso intestino. E aí, se esse LPS passa para a corrente sanguínea, ele ativa o sistema imune que começa a produzir citocinas inflamatórias, como TNF-alfa e interleucina 6. E essas citocinas inflamatórias que geram essa inflamação vão gerar resistência à insulina, vão alterar, prejudicar a conversão de T4 em T3, vão aumentar o cortisol e piorar o funcionamento das nossas mitocôndrias. Então, quando existe essa inflamação crônica de baixo grau, que é como se fosse essa inflamação silenciosa, isso altera todo o nosso metabolismo, prejudicando queima de gordura, prejudicando a nossa energia, o funcionamento mitocondrial. Então, é muito importante cuidar bem do nosso intestino e evitar essa desbiose intestinal, o leaky gut também. Então, agora, como resolver esse problema, né? Você deseja emagrecer, está em restrição calórica e você não consegue emagrecer. O que você pode fazer nesse momento? A primeira coisa que você tem que pensar é que você precisa oferecer substrato energético para o seu corpo. Então, carboidratos complexos, né? Carboidratos de baixo índice glicêmico preferencialmente, tubérculos, frutas, cereais integrais. Também oferecer proteínas de qualidade para o seu corpo. Então, proteínas animais, peixe, ovos, frango, carnes magras, proteínas vegetais também, né? Os feijões, lentilha, grão de bico. Gorduras boas, né? As oleaginosas, as sementes, coco, abacate, azeite, são excelentes opções. E também micronutrientes, zinco, magnésio, selênio, vitaminas do complexo B. Tudo isso vai ser muito importante para o seu corpo funcionar bem. Tá? O seu corpo funciona à base de proteínas, carboidratos e gorduras e micronutrientes, né? Vitaminas e minerais. Então você precisa dar isso para o seu corpo e isso vem através da alimentação. E quanto às calorias, o que você vai fazer? Segunda coisa, você vai começar a aumentar as calorias gradualmente. Então, de 100 a 150 quilocalorias por semana ou a cada 2 semanas você vai aumentar e vai observar os seus sintomas, como o seu corpo vai reagir a isso. Terceira coisa que é muito importante, ajustar o seu consumo de proteína. Você deve consumir pelo menos 1,6 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Tá? Esse é o mínimo para preservar sua massa muscular e para que o seu corpo use os aminoácidos para todas as funções que ele precisa. E a quarta coisa que tem a ver com essa preservação da massa muscular é iniciar treino de força, tá? Para o seu corpo entender que você usa o seu músculo, o seu tecido muscular, que você precisa dele, que ele não pode ficar gerando energia a partir de tecido muscular. Quinta coisa, você precisa dormir bem, você precisa reduzir o estresse, a sua sobrecarga, cuidar da sua mente, né? Se você está passando por algum estresse mental, reduzir isso também, porque a gente não quer um cortisol alto. Então você precisa controlar o seu cortisol e ele é controlado com esses bons hábitos, né? De higiene do sono, de uma boa saúde mental, de um manejo adequado do estresse. Os últimos 2 pontos, você precisa tratar muito bem do seu intestino, porque a gente não quer uma desbiose intestinal, a gente não quer leaky gut, não quer inflamação a nível intestinal, porque isso repercute em todo o nosso organismo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico aqui sobre o intestino, tem bastante coisa para falar sobre isso. Tá? E por último, corrigir deficiências nutricionais. Se você está com deficiência de algum micronutriente, alguma função do seu corpo não vai estar adequada, não vai estar na sua melhor performance, melhor funcionamento. Então precisa corrigir isso para que o seu corpo funcione bem, para que as mitocôndrias funcionem bem, porque as mitocôndrias dependem, né, tanto de carboidratos, proteínas, quanto de micronutrientes. Então, as mitocôndrias, que é o lugar onde a gente queima gordura, precisam estar funcionando muito bem, de forma adequada, tá? Esses são os passos que você pode dar para corrigir esse problema e você atingir os seus objetivos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que precisam dessas informações. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, algum comentário a fazer, pode escrever aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado sempre que um vídeo novo for lançado. Um beijo e até o próximo vídeo.